Dons espirituais. 1 Coríntios 12. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui 28 crenças fundamentais. Algumas são amplamente compartilhadas por outras denominações, como a crença nas Escrituras e na Trindade. Outras nos distinguem, como o sábado, o ministério de Cristo no santuário celestial e o dom de profecia. Mas há uma crença que raramente é ensinada, e por isso pouco conhecida, a dos dons espirituais. O apóstolo Paulo começa 1 Coríntios 12 dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante aqui não é um insulto, é apenas alguém que não sabe. E Paulo está dizendo: há muitos assuntos sobre os quais podemos não saber tudo, mas sobre os dons espirituais não podemos permanecer na ignorância. O que são os dons espirituais? Antes de tudo, é importante entender a diferença entre dons naturais e dons espirituais. Dons naturais são habilidades que Deus concede a todas as pessoas, crentes ou não. Um bom pedreiro, um músico talentoso, uma costureira habilidosa, um médico dedicado, todos esses têm dons naturais. Esses dons servem para a vida prática e profissional e podem ser desenvolvidos com estudo e experiência. Deus, em sua bondade, concede essas habilidades a justos e injustos, como o sol e a chuva que caem sobre todos. Mateus 5:45. Dons espirituais. Já os dons espirituais são diferentes. Eles são capacitações concedidas pelo Espírito Santo aos que aceitaram Cristo como Salvador, com o propósito de edificar a igreja e cumprir a missão. Um dom espiritual não é apenas um talento natural consagrado. É algo novo, que vem do Espírito. Uma pessoa pode ser um excelente líder na empresa e não necessariamente ser chamada para liderar na igreja. Pode cantar lindamente e, ainda assim, não transmitir poder espiritual em seu louvor. Os dons espirituais são concedidos conforme a vontade do Espírito. 1 Coríntios 12, 4-11. Eles não servem para autopromoção, mas para o crescimento do corpo de Cristo. A Trindade e os dons. O tema é tão importante que envolve as três pessoas da divindade. O Espírito Santo é quem distribui os dons. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Todos os que creem em Jesus recebem ao menos um dom espiritual. Ninguém fica de fora. Alguns já descobriram e estão usando seus dons. Outros ainda não os descobriram. Uma das nossas maiores responsabilidades é descobrir e usar o dom que o Espírito nos deu. Jesus Cristo é quem concede os ministérios. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Verso 5. O ministério é o campo onde o dom é exercido. É o grupo de pessoas ou o ambiente onde servimos. Em Gálatas 2, vemos que Pedro, Tiago e João trabalharam entre os judeus, enquanto Paulo e Barnabé entre os gentios. O dom era o mesmo, apostolado, mas os ministérios eram diferentes. Assim é na igreja. 2 irmãos podem ter o dom de ensino, mas um serve melhor entre adultos, outro entre crianças. Cada um tem sua esfera de atuação. Deus Pai é quem concede o poder. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 6. O Pai é quem decide o alcance e a intensidade com que o dom opera. Ele é quem faz o resultado acontecer. Assim, o Espírito concede os dons, Cristo define o campo de atuação e o Pai dá o poder para que tudo funcione. A Igreja e os dons. Paulo usa uma das ilustrações mais lindas do Novo Testamento. A Igreja é como um corpo. Cada membro tem uma função específica e todos são importantes. O corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 14. Diversidade. No corpo humano, cada parte tem seu papel. O olho vê, o ouvido ouve, a mão age, o pé caminha. Nenhum pode substituir o outro. Ellen White escreveu: em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. Alguns dons chamam mais atenção, como os olhos e o sorriso, enquanto outros passam despercebidos, como o cotovelo. Mas todos são necessários. Deus escolheu onde e como cada um deve atuar. Portanto, não devemos invejar o dom do outro, nem desprezar o que temos. Ellen White também disse: ainda que o talento seja pequeno, Deus para ele tem emprego.
Unidade. A beleza do corpo está na unidade. Os dons são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Cada parte trabalha para o bem comum. Para que não haja divisão no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Verso 25. A unidade não é apenas doutrinária, mas também relacional. Devemos trabalhar juntos, respeitando os dons uns dos outros. Ellen White observou: diferentes dons, combinados, são necessários para o bom êxito da obra. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. Assim deve ser na igreja. A motivação para usar os dons. No final do capítulo, Paulo nos convida a buscar os melhores dons, mas ele termina com uma advertência poderosa: sem amor, tudo perde o valor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 1. O dom mais brilhante, o talento mais admirado ou o ministério mais influente, nada disso tem valor se o amor não for a motivação. O amor é a força que transforma nossos dons em bênção para os outros e glória para Deus. Os dons espirituais são parte essencial do plano de Deus para a sua igreja. Cada crente recebe pelo menos um dom e deve usá-lo para o bem do corpo de Cristo. O Espírito Santo dá o dom, Jesus define o ministério e o Pai concede o poder. A diversidade de dons revela a sabedoria divina. A unidade no uso deles revela a maturidade cristã. E tudo deve ser feito por amor. Por isso, descubra o dom que o Espírito te deu e use-o com alegria. Sirva com amor, porque o corpo de Cristo só funciona plenamente quando cada membro faz a sua parte. O mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um conforme a sua vontade. 1 Coríntios 12, 11.